Olá, está no ar o MPTV, um programa do Ministério Público do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. No programa de hoje vamos falar sobre o projeto de enfrentamento da violência doméstica, o Conversando com Elas, desenvolvido na região tocantina. Nas ruas da capital, a população pergunta e o MP responde. E ainda, criada em Imperatriz, uma promotoria de justiça da ordem tributária e econômica. Vamos falar também sobre abuso sexual infantil. Está no ar o MPTV. O Brasil é o quinto país do mundo onde mais se matam mulheres. De acordo com o Mapa da Violência 2015, 27% delas estão morrendo dentro de casa. Aqui em Imperatriz, para tentar minimizar essa realidade, é desenvolvido o projeto Conversando com Elas. Sobre esse assunto, eu recebo agora no MPTV a promotora de justiça Aline Matos, que é promotora de justiça de defesa da mulher. Olá, promotora, Olá. Seja bem-vinda ao MPTV. Muito obrigada. Promotora, ainda há muita falta de informação sobre os direitos dessa mulher quando sofre uma agressão, mesmo depois de 12 anos já da Lei Maria da Penha? Sim, essa é uma preocupação, ou seja, apesar de 12 anos já desse significativo tempo com relação à existência da lei, ainda há um desconhecimento, não propriamente de que existe a lei. A maioria das mulheres sabe da existência da lei, mas há um desconhecimento a respeito do conteúdo, dos próprios direitos que ali contém nessa lei que é tão importante, que é um marco na vida da mulher. E aí esse projeto vem exatamente dessa necessidade que se percebeu de levar um maior conhecimento para essa mulher. Esse projeto inclui essa abordagem com essas mulheres no sentido de fortalecê-la e também gerou uma cartilha, né? Exatamente. Assim que a gente assumiu a promotoria, nós tentamos elaborar um material para poder trabalhar com essas mulheres. Então, a linguagem da cartilha no sentido de ter um contato mais próximo, de diminuir, né, esse espaço de contato entre as instituições e essas mulheres, ou seja, que essa informação seja muito popularizada, tenha fácil acesso na vida dessas mulheres. E a gente estabelece também momentos onde a gente vai conversar, a gente tem ido visitar os bairros, comunidades, estabelecer contatos, estabelecer rodas de conversa, onde a gente coloca o que está sendo discutido, o que está previsto em lei, e também colocando a oportunidade para que elas possam tirar suas dúvidas, indagar, enfim, que a gente possa avançar e, sobretudo, o foco principal é fortalecer, que essa mulher tenha pleno conhecimento. Eu sempre tenho dito, pode ser muitas vezes que ela não esteja vivenciando uma situação direta de violência, mas ela pode ser aí um agente disseminador dessa informação, através de um familiar que pode estar vivenciando isso, através de uma vizinha, ou seja, chamar também essa mulher a participar desse projeto, né? A estabelecer aí uma grande rede, um grande tecido social, onde todos possam realmente estar com pleno conhecimento daquilo que está previsto na lei, e aí não tem sentido uma lei que é voltada ao público feminino quando esse público não tem um pleno conhecimento dali dos seus direitos. Ou seja, não é só atender essa mulher no momento em que ela sofre a violência, mas dar um certo apoio a ela depois que passa aquele momento mais crítico, né? Sobre tudo isso. E antes também, porque às vezes aquela mulher não tem coragem para poder denunciar, está até vivendo uma situação e não tem aquela coragem ainda. Mas ela conhecendo os seus direitos... Seria esse o motivo, a falta de coragem, pelo qual elas demoram muitas vezes tanto para denunciar? São vários motivos, mas a preocupação, a falta de coragem é uma das situações em que essa mulher vive, ou seja, que impede que ela tenha essa iniciativa de procurar as autoridades. E a gente pode elencar o próprio medo de sofrer uma agressão mais grave, sim, a preocupação com os filhos. Aí já estou elencando realmente por que aquela mulher demora tanto tempo, às vezes, e suporta uma relação onde há um índice muito grande de violência. E aí são vários fatores que estão no bojo desse drama em que ela vive, né? A preocupação com os filhos, a questão da dependência financeira também é um entrave, tem trazido aí uma situação de que desencoraja muitas vezes essa mulher a buscar as autoridades. Um medo de ser julgada, porque muitas vezes a sociedade ela julga e ela não entende, ela discrimina aquela mulher que ali precisa de um apoio, de uma ajuda e não do julgamento. A gente tem sempre colocado isso também nessas rodas de conversa para que a comunidade possa entender o drama que aquela mulher passa e que também colocando que não é fácil
tomar uma atitude diante de uma pessoa em que ela escolheu para viver, onde normalmente é o pai dos seus próprios filhos, e aí sim vem toda essa situação que dificulta ainda, porque ela tem envolvimento afetivo. O envolvimento afetivo é algo que impede, que traz aí na verdade, prejudica essa iniciativa dela realmente ter coragem. Ela tem que vencer internamente várias barreiras para poder chegar até uma autoridade e procurar os seus direitos e denunciar uma situação de violência. O que chama muita atenção nessas estatísticas, nesses números, é que, por exemplo, 27%, como eu disse logo no início da entrevista, 20% dessas ocorrências, 27% dessas ocorrências acontecem no lar. Ou seja, esse lar não é mais uma característica de segurança para as mulheres hoje em dia, né? É verdade. Esse é um número simbólico. Eu sempre coloco isso quando eu tenho a oportunidade de conversar com essas mulheres. Ou seja, o lar que deveria representar um local de segurança, onde a pessoa trabalha o dia inteiro, onde você pensa que chegando no lar você vai ter aquela oportunidade de se refazer, inclusive das dificuldades do dia a dia, onde você está exposta nas ruas aos riscos inúmeros que se tem nesses locais. Quando você chega ao lar, você tem exatamente o contrário, onde esse lar representa uma situação de risco. Então é algo preocupante. O local que deveria representar a segurança acaba sendo um local de ameaça e de risco para aquela mulher, a sua integridade física e psicológica, não só para a mulher, muitas vezes também para os próprios filhos. Promotora, pela sua experiência na frente dessa promotoria, essa violência tem um ciclo? Sim, as violências, elas também, nem sempre a gente pode encaixar no fenômeno da violência cíclica, mas ela normalmente, ela apresenta esse formato aí de uma situação cíclica, onde primeiro a gente tem uma situação de tensão, de pequenos atos, como um empurrão, como uma ameaça, e a situação, um xingamento, que é aí uma ofensa verbal. Depois ela vai evoluindo para a explosão realmente ali, daquele ato que ele chega realmente a cometer uma situação de uma agressão física propriamente dita, e depois há o arrependimento daquele homem envolvido naquele contexto. E desse arrependimento ela acaba perdoando, e aí a situação começa a se arrefecer, mas acaba acontecendo logo depois um outro momento de tensão, de explosão e de arrependimento. E cada vez mais os estudos comprovam, e cada vez mais que há repetição desses ciclos, a tendência é que no segundo, terceiro momento, o quadro de violência, ou seja, o episódio de violência se agrava. Ele começa de uma situação menor para maior. Então, a repetição acaba também agravando a exposição daquela mulher a uma situação de violência. Nem todos os casos podem se encaixar nessa situação, desse ciclo de violência. Sim. Existem outros comportamentos que a própria psicologia estuda e traz uma enorme contribuição para o entendimento, o melhor entendimento desse fenômeno. Mas a situação cíclica é muito presente na maior parte desse contexto. Aqui em Imperatriz, quais são os tipos de violência mais comuns contra a mulher? As ameaças com relação que se configura uma violência psicológica, que ela é muito comum, e também a violência física, que é quase sempre aí a lesão corporal, ou mesmo até um outro tipo que é a chamada vias de fato, onde não há a comprovação de uma lesão, aí houve uma agressão, mas aí não ficou comprovado uma lesão. Então essas são as formas de violência muito comum, muito presente no dia a dia dessas mulheres, né? Essa violência verbal que se pode acontecer, seja pela ameaça ou mesmo pela questão dos crimes contra a honra, como injúria, difamação, calúnia. E os crimes de feminicídio aqui em Imperatriz? É uma situação que é uma cidade que tem acontecido com um número significativo, esse lamentável, esse que aí a gente pode considerar o feminicídio como o ápice da violência. Sim. E quase sempre esse feminicídio ele acontece e anteriormente a ele aconteceram outros episódios de violência, como violência moral, como violência psicológica e agressões físicas em menor escala, como empurrão, como tapa, como soco, outras situações que antecederam isso. E é muito comum, outro fator, é muito comum o acontecimento de um feminicídio logo após o rompimento de um relacionamento, onde aquele homem ele acaba não aceitando a decisão daquela mulher, não respeita a autonomia dela. E é uma zona aí de perigo muito grande nesse momento do rompimento. A gente verifica
episódios de feminicídio nesse prazo aí muito próximo do período de rompimento. Então, o período de rompimento é um momento aí, uma zona de risco para aquela mulher. Ela tem que ficar atenta, sobretudo se ela já tem um histórico anterior de ameaça, de outras situações em que ele anuncia de alguma forma a prática de um crime dessa natureza de tão grande gravidade. Promotora, a gente fala muito sobre o atendimento à mulher, a preocupação com essa mulher após o crime, e os homens, e os réus, como é que eles ficam nesse processo? A gente entende que trabalhar com mulher, garantir proteção integral a essa mulher, nós precisamos necessariamente trabalhar com esses homens, fazer uma abordagem com esses homens para que eles possam refletir especificamente sobre as suas atitudes, seus comportamentos. E aí, a partir desse entendimento, nós começamos a desenvolver aqui o trabalho Imperatriz, o grupo reflexivo Novo Olhar. Foi um projeto inspirado no modelo que já existia de sucesso do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Uhum. E a partir do início desse ano, meados de maio, nós iniciamos essas atividades aqui na Promotoria de Justiça de Imperatriz. Esse projeto, nós recebemos aí um importante apoio também da própria Poder Judiciário, através da vara local, da própria Defensoria Pública também. Então, nós formamos uma equipe multidisciplinar, onde são ofertados aí 10 encontros desses homens. Sim. E são discutidos vários temas, né? A gente coloca desde o início aqui, deixar um campo muito aberto para que eles possam também, eles chegam com muita resistência, mas logo, chega com resistência, com o desenrolar dos encontros, eles vão perdendo aí aquela resistência inicial e vê com um aspecto assim, bastante positivo aquela oportunidade que está sendo oferecida para ele, porque ali ia ser discutido vários assuntos, como a questão de direitos humanos, a questão da própria saúde do homem, a questão também do gênero, da violência de gênero, que é um fenômeno que está ligado diretamente a essa relação aí da violência com relação à mulher. Então, são vários temas abordados ao longo desses 10 encontros. Nós já estamos no segundo grupo já de homens e os resultados têm sido bastante positivos. A gente vê uma mudança na forma de pensamento. É claro que nós ainda não temos estatísticas ainda consolidadas a respeito dessa repercussão na vida desses homens. A gente está fazendo esse trabalho ainda pelo pouco tempo que se tem ainda do projeto. Mas nós já temos aí impressões iniciais muito positivas a respeito dessa situação. A gente também faz dinâmicas com esses homens, coloca filmes, aborda a questão do machismo, que nós entendemos que o pano de fundo está ligado a essa questão da violência, ao machismo. Sim. A questão do sentimento de propriedade, do sentimento de posse que se tem desses homens em relação às suas mulheres, ou seja, são essa gama de sentimentos que faz com que muitas vezes venha a explosão aí dessa violência que é tão desfavorável na nossa sociedade. Promotora de Justiça Aline Matos, de Defesa da Mulher, muito obrigada pela participação aqui no MPTV e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Muito obrigada também. O que acontece quando o gestor comete improbidade administrativa? A Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 84/29, no seu artigo 12, ela estabelece as sanções. Essas sanções vão desde multa, então aplica uma multa proporcional ao dano daquela prática ilícita. O ressarcimento erário é fundamental, ou seja, se há um desvio de recursos públicos, deve esse valor que foi desviado ser reintegrado ao patrimônio do ente lesado. Há uma proibição daquele que é sancionado, dele transacionar com o poder público durante determinado tempo. Esse tempo também é proporcional de acordo com a gravidade do ato de improbidade administrativa. Ele pode perder a função pública que porventura esteja exercendo, por exemplo, se for um prefeito, ele pode perder o cargo de prefeito. Se ele for um secretário municipal, ele pode perder esse cargo, então perde a função pública que esteja eventualmente exercendo. Então essas são, e ainda fica inelegível, ainda pode ficar inelegível durante um determinado período, o que também faz com que ele não possa concorrer em eleições. São essas as sanções. Confira agora os destaques da semana no Ministério Público do Maranhão.
Após denúncia do MP, o Poder Judiciário determinou o imediato afastamento de Francisco Américo Santos Figueiredo do cargo de chefe do setor de tributos do município de São João Batista. O denunciado também está proibido de ter acesso ao prédio da prefeitura, sob pena de ter a prisão preventiva decretada. O gestor afastado foi denunciado pelos crimes de falsidade ideológica, falsificação de documento público, uso de documento falso e peculato, que é apropriar-se de dinheiro, valor que tem posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio. Em audiência de conciliação na Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, foi homologado um acordo entre órgãos de defesa do consumidor e postos de combustíveis para que não sejam feitos ajustes, combinações ou fixações de preços em acordo entre concorrentes. A conciliação é parte de uma ação civil pública ajuizada em 2015 pela Rede Estadual de Defesa do Consumidor Maranhense, integrada pelo Ministério Público do Maranhão, por meio da primeira Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de São Luís, Defensoria Pública Estadual e PROCON. Estas e outras notícias você confere no nosso site www.mpma.mp.br. E no próximo bloco, criada em Imperatriz uma promotoria de justiça da ordem tributária e econômica. Vamos falar também sobre abuso sexual infantil. É um instante só. Esse ano em Imperatriz foi criada a promotoria com atuação específica na ordem tributária e econômica. E quem está à frente desta promotoria é o promotor de justiça Antônio Coelho, da 10ª Promotoria Especializada de Imperatriz. Isso. Olá, promotor. Seja bem-vindo ao MPTV. Obrigado. É um prazer. Qual era a necessidade, a demanda de criar uma promotoria especializada na ordem tributária e econômica aqui na região tocantina? Pois é uma dificuldade muito grande para o governo do estado conseguir arrecadar os recursos advindos da tributação, principalmente na região tocantina. Há um nível de sonegação, principalmente do imposto de movimentação, tanto o ISS quanto o ICMS, né, de mercadorias, circulação de mercadorias. E então, por conta disso, houve uma necessidade de se implementar uma fiscalização nessa área, a fim de reduzir essa sonegação existente no nosso estado. Então, não só em Imperatriz foi criada uma promotoria regional de defesa das ordens tributária e econômica, mas também em Timon e mais uma em Imperatriz. Então, hoje nós contamos com 4 promotorias regionais de combate, de defesa, na verdade, sim, da ordem tributária e da ordem econômica, com o objetivo justamente de combater esse tipo de prática nociva ao poder público e para a sociedade também, né? Então a gente procura com esse incentivo, digamos assim, tanto do governo do estado, que autorizou a criação dessas novas promotorias, e o desempenho, a dedicação do nosso procurador-geral nessa criação, estamos procurando reduzir digamos assim, a nocividade dessas práticas de sonegação, principalmente de sonegação, que atingem a nossa sociedade de forma muito forte, né? Porque sem recursos você não consegue aplicar, destinar verbas para a educação, para a saúde, enfim, para essas áreas que são mais sensíveis à população mais carente, que não pode pagar, que não tem recursos, que depende do poder público para ter assegurado seus direitos fundamentais. Agora, o senhor tinha uma atuação também muito forte, antes de chegar nessa promotoria da ordem tributária e econômica, o senhor tinha uma atuação muito forte na promotoria de crimes contra criança e adolescente. Exatamente. Qual é a realidade de Imperatriz quando se fala em crimes contra criança e adolescente? Você toca nesse assunto e eu sinto até um certo desconforto por conta da realidade que eu presenciei na atuação nessa promotoria, porque você vê o sofrimento de crianças e de famílias mesmo com esse tipo de prática. Nós constatamos que a realidade não só de Imperatriz, mas uma realidade brasileira, mas mais marcadamente nas regiões norte e nordeste do país, isso segundo pesquisas desenvolvidas por órgãos, entidades não governamentais, que verificam que há um alto índice de exploração sexual de crianças e adolescentes no nosso país, né, nessas regiões. Então, em Imperatriz, nós verificamos que isso é extremamente forte e que
o número de denúncias que chegam até o poder público, que entram nas estatísticas, ainda é um número muito... não só assustador, mas ele em relação ao que efetivamente acontece na realidade, ele ainda é pequeno. Nós não temos o conhecimento real da quantidade de abusos sexuais que ocorrem contra criança e adolescente. E a gente nós ficamos, na verdade, surpresos, né, e abalados quando a gente percebe que os abusadores estão dentro de casa. São pais, padrastos, irmãos, tios, ou seja, pessoas que gozam, que deveriam proteger essa criança e que gozam da intimidade dessa criança. E que, ou seja, ela está vulnerável, convivendo num ambiente de vulnerabilidade por conta desses abusadores, né? Então a gente verifica isso e é um assunto muito delicado, é um processo complexo. Nós temos uma vara que atende, que ela acaba sendo especializada nisso, mas ela não é exclusiva para casos de abuso contra criança e adolescente, que é a terceira vara criminal aqui em Imperatriz. Ela não é exclusiva e, por isso, o número de processos acaba sendo muito grande, não porque ela não comporta só crimes de abuso, ela trata de outros crimes comuns também, mas que a gente verifica que esses crimes precisam de uma atenção especial. Esses crimes precisam de um tratamento especial na produção da prova, principalmente porque a criança e o adolescente, eles têm uma dificuldade para falar sobre o assunto. E é natural isso, né? É natural que isso aconteça, né? Essa produção não é fácil, tá? Então a gente verifica que é preciso um conhecimento específico. A própria legislação hoje, ela tem facilitado para a justiça, né, com a designação de determinados institutos que venham tentar reduzir o dano causado contra a criança e adolescente. Então a legislação mudou para melhor, no meu modo de ver. Então hoje houve um avanço nesse aspecto. Exatamente. Do depoimento, de colher esse depoimento dessa criança. Exatamente. Essa situação, né? Exatamente, porque nesses crimes, nesse tipo de crime que ocorre na clandestinidade, a prova é extremamente difícil de ser produzida. Primeiro, porque depende desse depoimento da criança ou do adolescente. Segundo, porque depende do depoimento de parentes, que ficam numa situação extremamente difícil. Nós verificamos que a criança, quando tem que falar sobre o assunto, ela passa novamente pela experiência dolorosa que ela viveu. E isso é uma espécie de revitimização. Então, hoje a gente procura, cumprindo a legislação que foi alterada, ouvir essa criança uma única vez, como prova antecipada, para evitar que ela seja ouvida em várias instâncias, no conselho tutelar, na delegacia, em juízo, né? E outra coisa, que ela não tenha um contato direto com o juiz, com o promotor, com o defensor público, com o advogado, a fim de evitar esses embates, porque muitas vezes alguma dessas pessoas pode não ter muita sensibilidade, muito tato ao perguntar para a criança e acaba tentando, principalmente a defesa, tentando colocar responsabilidade pela ocorrência do fato na própria vítima. E isso não é saudável. Ou seja, é necessário um corpo técnico e capacitado para colher esse depoimento no sentido de minimizar os danos e os danos. Exatamente. Por isso, a terceira vara criminal conta com uma psicóloga que faz essa intermediação, né? Temos aí uma espécie de coleta especial de depoimento numa sala específica, em que o juiz, o promotor e o advogado ou defensor público ficam na sala de audiência separada, encaminhando perguntas para a psicóloga, para que ela possa, de uma maneira mais amena, mais profissional, que ela é a expert desse assunto, tentar extrair da criança, se for o caso, se ela estiver bem para falar, as informações necessárias para a gente esclarecer tudo o que aconteceu, né? E tem outro detalhe ainda que a gente tem uma dificuldade muito grande, justamente com a produção da prova aqui em Imperatriz. Né? A produção da prova em Imperatriz. Por quê? Né? A produção da prova, principalmente por conta dessa clandestinidade desses fatos, ela
Por exemplo, a mãe muitas vezes é omissa. Então ela não colabora, ela protege o abusador justamente pela condição econômica de dependência que ela tem em relação ao abusador. Então muitas vezes o Ministério Público se viu obrigado a denunciar a mãe por omissão na proteção dessa criança, porque ela sabia dos abusos e mesmo assim permitiu que os abusos continuassem. Porque esse crime, ele é um crime que normalmente ele não acontece uma única vez. A criança é abusada cotidianamente, diariamente, repetidamente. Então, a mãe ela tem uma função fundamental de proteção. Se o pai é o abusador, se o padrasto é o abusador, que normalmente é o que acontece, ela tem que tomar providências no sentido de fazer cessar esses abusos. E quando ela não faz, ela se torna cúmplice. E por isso nós não podemos nos omitir e temos que denunciar. Foi criada em Imperatriz, isso aí também é um ganho, digamos assim, nessa área, a Delegacia de Proteção da Criança e Adolescente, que foi uma reivindicação da sociedade. E hoje nós contamos com essa delegacia, que está começando a realizar um trabalho em parceria com o Ministério Público, com o Executivo, porque essas crianças precisam desse auxílio. Ela não pode ser uma delegacia comum, tem que ter um tato, tem que ter um cuidado no tratamento dessa criança. Então, os conselheiros tutelares, inclusive, são advertidos para que tenham o maior cuidado no encaminhamento para a delegacia. Sim. A fim de minimizar esses danos, para que essa criança possa ser protegida não só de novos atos dessa natureza, mas também desse processo de revitimização, a fim de que ela não seja bombardeada, a fim de que ela não haja uma inversão de valores e ela seja colocada numa posição de vítima, ela seja colocada numa posição de responsável pelo esfacelamento da sua família, que muitas vezes isso acontece por conta de parentes que chegam e dizem: você vai colocar seu pai na cadeia, você vai colocar seu padrasto na cadeia, você está sendo responsável, como se ela fosse a responsável por tudo aquilo que está acontecendo. Então, é uma realidade muito triste. Nós precisamos de profissionais gabaritados. E em Imperatriz só existe uma psicóloga do município que realiza um trabalho de acompanhamento dessas crianças. Então, há uma carência muito grande nesse sentido também. E é uma situação muito delicada, né, promotor? Porque quando envolve um abuso como esse com um familiar e há também a omissão da mãe, quer dizer, a criança, de certa forma, vai ter que ser tirada daquele seio familiar e ser levada para um abrigo. Exatamente. É uma situação extremamente delicada, né? Extremamente delicada e por isso mexe muito com a gente. Não é fácil atuar como promotor de justiça nessa área, porque você acaba se envolvendo também emocionalmente, sofrendo com a criança, sofrendo com a família, vendo que a família, na verdade a criança fica numa situação de desamparo, tendo que ser colocada em abrigos para evitar que ela seja explorada sexualmente, tanto pelo abusador ou eventualmente por outras pessoas. Então, e todos se colocam contra ela às vezes. Essa é uma realidade muito triste, por conta, às vezes, de valores culturais que estão impregnados, né? Que, inclusive, a gente escuta algumas barbaridades da própria mãe dizendo: mas ela provocou, ela foi a responsável, ela que se jogou para ele, né? É uma coisa impressionante. Nós precisamos mudar também a cultura machista que está impregnando a nossa sociedade. Nós precisamos valorizar a mulher, nós precisamos valorizar a criança, proteger efetivamente as nossas crianças e os nossos adolescentes, porque esse aspecto cultural reflete no jurídico, reflete no político. E sem campanhas, sem políticas públicas nessa área, fica muito difícil a gente superar essa realidade de exploração sexual, como se a mulher fosse um objeto, como se o homem fosse proprietário dela. Então, isso aí é um reflexo. Hoje é uma criança abusada, amanhã vai ser uma mulher, que normalmente a vítima é mulher, não é só mulher, sim, mas em geral é mulher. Amanhã vai ser a mulher que sofre violência doméstica, justamente por conta dessa cultura que vai se desenvolvendo. E isso é muito grave. E é importante relatar que o abuso sexual, ele é muito abrangente.
Com não certeza. significa só a violência sexual. Os atos libidinosos também estão incluídos nessa questão, né, nessa nomenclatura do abuso sexual. Houve uma alteração no nosso Código Penal, porque antes havia o crime de estupro e o crime de atentado violento ao pudor, que no caso do atentado violento ao pudor, estavam incluídos todos os outros tipos de abuso sexual que não a relação sexual forçada. Então hoje o estupro ele inclui não só a relação sexual, a conjunção carnal, mas também os outros tipos de relação oral, anal, enfim, todos os tipos de relação que constituem meios forçados de manter uma satisfação de sua lascívia com a criança. Então, nesse ponto houve uma evolução, simplificou-se. Então, assim, o estupro de vulnerável, que é o caso da criança e do adolescente, em que a violência ela é presumida pela idade da pessoa, se encaixam aí todos os tipos de abuso. Então, não precisa que fique demonstrada uma violência real através de um laudo, porque muitas vezes há uma certa... É engraçado isso, entre aspas, né? Que as pessoas pensam que o exame de conjunção carnal, o exame do IML, é que vai determinar se houve o abuso ou não. E ele não é determinante, porque muitas vezes o abuso não deixa marcas, não deixa sinais. Justamente porque no crime de estupro de vulnerável, também esse crime ele se tipifica com outros tipos de violência, que não essa violência real, que deixa marcas. Mas até mesmo você passar a mão nas partes íntimas de uma criança constitui violência e não deixa marcas. Então, justamente por uma presunção da lei, há uma presunção de violência em relação a essas pessoas com tenra idade, com idade abaixo de 14 anos. Promotor de Justiça Antônio Coelho, da 10ª Promotoria Especializada de Imperatriz, muito obrigada pela participação aqui no Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. A pessoa idosa tem prioridade no sistema de saúde? O idoso ele tem que ter prioridade em qualquer local, em qualquer instituição. A única ressalva que o Estatuto faz é no sentido da gravidade do problema. Se a gravidade estiver no mesmo nível das demais pessoas, este idoso deverá ser cuidado primeiramente. Então, tem sim prioridade. Ele deve ter um tratamento diferenciado, inclusive com profissionais capacitados para tratar aquelas questões de doenças próprias da velhice, como doenças crônicas. Mas, no entanto, a única ressalva que eu digo é no caso de uma pessoa chegar lá com uma emergência que seja bem mais grave do que a situação daquele idoso. De qualquer forma, os médicos têm que estar capacitados, a equipe de saúde, para diferenciar entre as diversas situações. Você assistiu ao MPTV e pode ficar à vontade para participar do nosso programa com críticas e sugestões. O nosso WhatsApp é 991 14 65 29. Fique ligado, todas as segundas-feiras às 7h30 da noite, com reapresentação aos domingos, 1 da tarde. Até o próximo programa.